Hoje, estou matando a saudade um pouquinho com vocês, nós vamos fazer o tema a prece. A gente pode estudar um pouquinho esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, com o título Pedi e Obtereis. É comum a gente não recorrer ao auxílio da prece, nem sequer conhecer os benefícios do seu mecanismo de funcionamento em nossas vidas, enquanto as facilidades da vida material estiverem entorpecendo e iludindo as nossas percepções e sentidos espirituais. A gente fica muito apegado às coisas materiais e à satisfação dos sentidos físicos, dos prazeres do mundo. E nesse contexto, em grande parte das vezes, só quando o desafio das provas e das expiações se apresenta em nossas vidas, é que então a gente começa a conhecer a prece e o seu mecanismo como nosso elo seguro com Deus e as forças do bem, mantendo a nossa coragem e esperança na vida. Por essa razão, o objetivo deste estudo hoje é favorecer um pouco que esse elo se estabeleça, da gente conhecer a prece, o seu mecanismo, o seu poder de atuação o quanto antes e de uma forma efetiva, para que a gente consiga ter bom êxito nesta encarnação, na conquista da nossa paz, da nossa felicidade, principalmente também com os nossos filhos, né, os nossos entes queridos dentro de casa e a todos que cruzarem o nosso caminho. A prece, ela é uma invocação mediante a qual nós podemos estabelecer pelo pensamento uma comunicação, a princípio com Deus ou com outras pessoas em qualquer lugar do universo. Com esse raciocínio, então, a gente pode perceber que a prece ela pode ser dirigida a Deus, por nós mesmos ou pelos outros, né? Encarnados e desencarnados. E quando a gente dirige uma prece, a gente pode estabelecer alguns objetivos. Primeiro objetivo, louvar a Deus. O que significa louvar a Deus? É aquele processo íntimo em nós de reconhecimento, né, de reconhecer Deus como o nosso Pai, o nosso Criador de tudo e de todos, e diante da nosso reconhecimento também da nossa incapacidade de viver e ser feliz sem Ele, da nossa submissão. Então, quando a gente faz uma prece louvando a Deus, é esse reconhecimento espontâneo. Mas a gente pode também, através da prece, pedir a Deus ou a quem confiamos por nós e pelo próximo. A gente pode também, pela prece, agradecer, que é uma situação que não é muito comum ainda na gente. A gente tem o hábito muito de pedir, mas agradecer a gente agradece muito pouco. Então, a gente pode utilizar o mecanismo da prece para agradecer. A gente vai ver no decorrer do nosso estudo
E quando a gente consegue estabelecer essa conexão, todos nós vamos ser beneficiados. Então, se eu consigo me conectar para agradecer, imagine a qualidade dessa conexão. A gente pode agradecer a Deus ou a quem nos ajudou. E a gente pode também, através da prece, a gente pode auxiliar. Então, através desse mecanismo de ação, eu posso lembrar de alguém que esteja necessitado de alguma coisa e eu posso direcionar a essa pessoa o que eu já tenho de melhor em mim, a minha melhor energia. A gente vai percebendo nesse mecanismo que tudo isso é possível e tem uma atuação tão efetiva, tão real, que a gente nem imaginava. Quem ouve e atende às nossas preces? Quando a gente dirige a Deus as nossas preces, elas são ouvidas pelos espíritos superiores que têm a incumbência da execução da vontade de Deus. Com toda certeza, Deus ele ouve todas as preces, a gente vai perceber isso. Porém, ele permite que os espíritos superiores trabalhem e sejam úteis. Então, eles vão ouvir e vão direcionar, conforme o caso, o atendimento ou não das preces que são direcionadas a Deus. As preces também, quando são dirigidas aos bons espíritos, aí a gente pode fazer a lembrança de todas as religiões. Quando a gente ora por alguém que a gente acredita e que essa oração pode ser atendida. Se a gente lembrar dos santos das igrejas, né, da Igreja Católica e de todas as referências de todas as religiões, nós podemos fazer preces a eles. Porém, mesmo sendo atendidas pelos espíritos superiores, todas as preces são reportadas a Deus, porque nada acontece sem a sua permissão. Então, o amor e a justiça de Deus permeia as nossas vidas em todo canto do universo material e espiritual. Toda prece é ouvida. Toda prece é ouvida. Vou frisar essa parte. E atendida ou não em consonância com as leis de Deus, a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, toda prece é ouvida. Se vai ser atendida é uma outra história. Então, isso é uma certeza para a gente. Então, a gente vai percebendo que para minha prece ser atendida, existem outros fatores muito importantes. É importante a gente, então, lembrar que existe a prece, o mecanismo da prece, que todas são ouvidas, mas para serem atendidas, precisamos conhecer mais algumas coisas que o Espiritismo nos traz. Então, é exatamente isso que ele faz. Ele torna compreensível, o Espiritismo torna compreensível a ação e o mecanismo da prece, explicando o modo de transmissão do nosso pensamento. Como é que funciona o nosso pensamento? Ele existe realmente, o nosso pensamento? Onde que ele atua? Porque a gente sabe que a ciência não consegue captar o pensamento, a não ser a ação do pensamento, o efeito dele em alguma coisa. Um exemplo nos processos, né, de cura, de autocura. A ciência consegue captar que existia alguma coisa errada, daqui a pouco não existe mais e não tem explicação científica. Então, o Espiritismo torna compreensível como todos nós, espíritos, criaturas de Deus, encarnados e desencarnados, estamos mergulhados num fluido que a doutrina chama de fluido cósmico universal. Esse fluido, ele preenche todo o espaço do universo.
estou falando aqui em universo, que a ciência entende como infinito, materialmente falando, primeiro, e, além disso, espiritualmente falando. Então, esse fluido, ele constitui não só o universo material, mas o universo espiritual também, que é pré-existente ao material. O universo material é uma consequência do espiritual. Mais ou menos como nos achamos aqui na Terra. Desculpa. Mergulhados na atmosfera, no ar. Todos nós aqui do planeta Terra estamos mergulhados na atmosfera. Nós, espíritos, todos encarnados ou não, estamos mergulhados nesse fluido. Então, dessa forma, todos estamos interligados. Ó. Tem uma coisa, tem uma substância que nos liga, tanto no plano material como no espiritual, que é esse fluido. E dessa forma a gente é cuidado e amado por Deus através dessa conexão estabelecida diretamente com Ele e com todas as outras criaturas. Todos estamos conectados através desse fluido. Alguns estudiosos do Espiritismo colocam esse fluido como sendo a emanação do próprio pensamento de Deus. Como se todos nós estivéssemos mergulhados no próprio psiquismo de Deus. E aí a gente faz uma pequena lembrança aqui da Trindade Universal, como nos ensina a doutrina espírita. Deus, causa primária, inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas. Aí ele criou um elemento, que é o elemento inteligente, que esse elemento se aprimora, se aperfeiçoa e chega até o estágio de espírito puro. Mas esse elemento, ele precisa de um meio para ele evoluir. Deus poderia ter criado qualquer outro meio, mas ele criou a matéria, denominada pelo Espiritismo de fluido cósmico universal. E esse fluido, nós agimos sobre ele e ele reage sobre nós, e aí nós exercitamos então o nosso processo de aprendizado. Para ajudar um pouco nessa compreensão, eu vou utilizar aqui a grande rede que nos une com o mundo inteiro, que é a internet. A internet é um sistema que interliga, a princípio, os computadores, e que hoje, tablets, celulares, notebooks, todos que consigam fazer uma conexão com essa rede. No planeta, é uma rede. Hoje em dia, todo mundo está conectado na rede de internet. A princípio, esse sistema ele necessitava da utilização de cabos para fazer essa interligação. A gente não conseguia ficar longe de uma tomada, de uma conexão, para poder estar conectado na internet. O que o ser humano fez com a evolução da tecnologia? Hoje nós temos uma outra rede conhecida como Wi-Fi. Wireless Fidelity. Wi-Fi, que em português significa fidelidade sem fio. É uma tecnologia de comunicação que dispensa o uso de cabos. Então, para a gente acessar a internet dentro de casa, o sinal chega por um aparelhinho da operadora que a gente contrata, que a gente chama de modem. Esse modem, na maioria dos casos, está conectado a um cabo que vem da rede da rua. Esse aparelho, ele possui um roteador que codifica esse sinal da internet e o emite no ambiente da nossa casa, em ondas de rádio. Então, nossos celulares, notebooks, os TVs, as TVs smarts, possuem peças que captam e decodificam essas ondas e nos conectam com a internet que a gente paga, sem a necessidade de cabos. Então, esse acesso à internet, através dessas ondas, a qual chamamos de Wi-Fi,
Na maioria das vezes a gente coloca uma senha, um usuário, né? Todo esse mecanismo a ciência já descobriu e consegue fazer uso dele, né? Utilizando o ar, né? A atmosfera do planeta Terra. Então a ciência já nos permite usar toda essa tecnologia. E que nós que não conhecemos nada sobre isso profundamente, a gente vê o efeito. E por ver o efeito, a gente sabe que existe. Então a gente faz uma comparação, então, trazendo aqui para o mecanismo da prece. Será que Deus não poderia usar alguma tecnologia assim? Será que ele não teria conhecimento? Ele não é perfeito? Com a diferença exatamente que essa tecnologia do Criador seria perfeita. Então hoje o Espiritismo nos traz essa informação desse fluido, que seria o meio de propagação do nosso pensamento. Assim como o ar é o meio de propagação das ondas que nos permitem acessar através do Wi-Fi sem nenhum cabo a rede da internet. Então, o fluido cósmico universal, que é esse meio, como o próprio nome diz, ele é fluídico, ele é flexível, ele é adaptável, se molda, e ele possui propriedades específicas conforme o seu estado e nível de pureza. Isso a gente pode estudar mais aprofundadamente na Gênesis, capítulo 14. E esse fluido, como ele é o segundo elemento do universo, que é o agente do espírito, né, para evoluir, ele é a origem do nosso perispírito, do nosso corpo fluídico, e também do nosso corpo material, num estado diferenciado. Mas a origem é a mesma, é o fluido cósmico universal. Ou seja, em gradações diferentes, a gente tem o elemento inteligente do universo, o espírito individualizado, que não é matéria, não é fluídico, mas a sua essência guarda afinidade com os fluidos, que a princípio é o seu perispírito, que constitui o seu perispírito, que por sua vez constitui o ambiente onde ele vive, e que esse perispírito, sendo um pouquinho mais grosseiro, ele guarda afinidade com o nosso corpo material. Então existe aí um elo de comunicações, de possibilidade de conversas entre espírito, perispírito e corpo material, todos mergulhados num fluido comum. Esse fluido, ele é sensível ao pensamento e ao nosso sentimento. Nós conseguimos imprimir nele todas as nossas qualidades, sejam boas ou ruins. A gente começa a perceber então aqui que esse mecanismo ele não serve só para o mecanismo da prece, ou seja, das boas intenções, da prática do bem, do pedido de auxílio, mas a gente pode usar esse mecanismo para outras coisas, dependendo da minha qualidade, das minhas intenções, daquilo que eu quero. Então a gente imprime nele as nossas qualidades e a gente impulsiona ele, né, o direciona através da nossa vontade para onde a gente quer, mesmo que inconscientemente, para qualquer pessoa, em qualquer lugar do universo. Inclusive, as nossas emoções, não é só tridimensional, né? Não tem só altura, largura, espessura, não tem só a gente recebe todas essas emoções, todas essas informações de uma forma muito real, como um filme acontecendo ao nosso lado, na nossa frente, de forma muito clara. Então, ele nos mostra esse fluido, a gente imprimindo nele as nossas qualidades, ele nos mostra, ele nos revela como somos e como sentimos, de uma forma muito dinâmica, porque à medida que eu altero o meu sentimento, eu também altero as minhas qualidades e altero o que eu estou imprimindo nele. Então, é dinâmico. Então, esse fluido, assim como o ar é o veículo das ondas do rádio, do Wi-Fi, esse fluido é o veículo do pensamento e do nosso sentimento. E é por esse mecanismo que os espíritos ouvem a prece
que lhes é dirigida, que Deus está em constante contato conosco e nos cuida a todo momento, qualquer que seja o lugar onde se encontrem as pessoas ou a nós mesmos. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, as nossas inspirações, as nossas intuições, que relações se estabelecem à distância entre encarnados e desencarnados. É a base de todas as nossas relações. Então, a ciência espírita, né, o aspecto científico da ciência, nos traz esse conhecimento. Então, essa explicação, às vezes, embora muito, para quem não gosta de ciência, fica um pouco cansativo, estressante, mas não tem por finalidade materializar a prece. Não é isso, porque o mundo material é um mundo transitório, mas de tornar-lhe inteligíveis e possíveis os efeitos da prece. Que a gente então começa a entender que o que eu faço através da prece acontece realmente, a princípio no mundo espiritual, e depois, dependendo da intensidade e da constância, também no mundo material, mostrando que ela pode exercer uma ação direta e efetiva. E nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus. É isso que nós não podemos esquecer nunca. E vai fazer uma diferença muito grande na eficácia da prece, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o único apto a torná-la eficaz é Deus, diante da sua justiça. Por esse mecanismo, então, a gente obtém o concurso dos bons espíritos, quando a gente, a qualquer momento do dia, mentaliza uma prece. Não precisa ser uma coisa consciente, racional. Eu me sinto necessitado, eu naturalmente mentalizo uma prece, me coloco numa condição interior de necessidade de auxílio. Eu mudo a qualidade dos meus sentimentos. Normalmente, quando a gente está necessitado, os nossos sentimentos são de uma qualidade diferente. Então, a gente imprime nesses fluidos e direciona eles inconscientemente, às vezes, pedindo ajuda. E os espíritos nos acorrem em nos sustentar. De que forma? Em nossas boas resoluções, inspirando ideias salutares, que visem sempre o êxito em vencer e superar os meus desafios. Então a gente adquire, através desse mecanismo, a força moral necessária para vencer as dificuldades da vida que nós pedimos, que nós programamos, e que muitas vezes são situações que nós mesmos pioramos aqui pelas escolhas que a gente faz na vida, e voltamos, e assim podemos voltar ao caminho reto, caso a gente tenha se afastado dele. Por esse meio, podemos também desviar de nós os males que atrairíamos pelas nossas próprias faltas. Na hora que eu estou percebendo que eu estou para cair, que eu estou para escorregar, que eu estou tentando, através da minha boa resolução, vencer uma dificuldade que eu tenho, eu posso também pedir essa força. E com certeza ela virá. De maneiras que nós não fazemos nem ideia, porque Deus atende, na maioria dos casos, as nossas preces pela atuação das pessoas que estão ao nosso redor. Das pessoas que conseguem estar conectados com Ele, com a espiritualidade superior, e agem no nosso caminho, de forma inconsciente ou não. Então, por tudo isso, renunciar à prece, renunciar a esse mecanismo
desconhecer esse mecanismo, hoje, com a doutrina espírita, é negar a bondade de Deus, é recusar para nós a assistência dos bons espíritos e para com os outros abrir mão do bem que podemos fazer a todos aqueles a quem podemos ajudar. E o Espiritismo nos ensina, então, que se eu posso fazer tudo isso, utilizando esse mecanismo, conhecendo e colocando em ação o que eu penso, o que eu sinto, quando a gente faz isso em conjunto, a ação é muito mais poderosa. Porque sozinho eu imprimo uma qualidade no fluido que está no ambiente que eu estou vivendo. Mas se tem uma pessoa ao meu lado que também tem as mesmas intenções, com os mesmos objetivos e de forma firme e constante, une esse ideal comigo, então é como se nós oramos e nos associamos de coração ao mesmo pensamento e que vão colimar nesse mesmo objetivo. Como se todos nós clamássemos juntos em uníssono. Ocorre uma união de forças. Então a gente vê isso muito naturalmente nas reuniões que nós fazemos em todas as religiões. Aqui nós temos uma explicação de que por que às vezes é importante que eu vá, que eu frequente uma religião. Porque sozinho, às vezes, eu não tenho força para superar alguma coisa, mas lá eu vou conseguir, junto com as outras pessoas, uma força maior, um auxílio maior. Não estarei sozinho, embora nunca estamos sozinhos. E a gente também percebe aqui o poder da reunião mediúnica, quando várias pessoas estão unidas com o mesmo objetivo, direcionando os seus melhores pensamentos e sentimentos, impregnando nos fluidos ambientes e auxiliando a equipe espiritual a conduzir os tratamentos espirituais necessários. Mas, como a gente está percebendo já durante esse estudo, para que a prece tenha boa qualidade, a gente aprende que o desenvolvimento das nossas virtudes e a eliminação dos nossos vícios são muito importantes. Aí entra a questão do autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento, de nós nos melhorarmos a cada dia, né, conquistando as virtudes e eliminando esses vícios, porque a gente vai, então, melhorando a qualidade, né, do nosso coração, da nossa mente, pensando e sentindo de acordo com as leis de Deus, e então imprimindo nos fluidos do nosso perispírito, dos fluidos ambientes, qualidades cada vez melhores e com poder de atuação cada vez mais profundo e intenso, chegando em situações de que nós podemos até auxiliar numa autocura, num processo de cura, de auxiliar mais efetivamente na ajuda do nosso próximo. E Jesus, sabendo dessas dificuldades, né, dessas nossas dificuldades, ele nos deu algumas dicas que facilitam a prática desse processo em nós, mesmo diante de todas as nossas dificuldades. Primeiro, ele fala, quando você for orar, orar em secreto. Você não precisa pôr em evidência isso que você está fazendo. Você não precisa nem fechar os olhos. Você não precisa nem se ajoelhar. Não precisa nem se recolher no seu quarto. Em pé, dentro de um ônibus, lotado, sem fechar os olhos, você se recolhe ao seu aposento íntimo, que é a sua alma, com humildade, sem se mostrar a ninguém. Porque a gente sabe que essa conexão ela já existe, né? Com esse mecanismo que a gente acabou de ver, Deus já está em constante conexão conosco. Os espíritos superiores estão em constante conexão conosco, estão nos monitorando, nos acompanhando, prontos para nos ajudar quando
necessitarmos. Então, essa conexão já existe de lá para cá. Mas quando a gente se recolhe a esse aposento íntimo de uma forma muito tranquila, muito humilde, então nós podemos corresponder a essa conexão e assim se beneficiar efetivamente desse recurso. Então, orar em secreto. Isso já trabalha em nós a virtude da humildade. Ninguém precisa saber que eu estou fazendo isso. Embora eu possa usar desse recurso 24 horas por dia. E ele diz também, não precisa orar muito. Não é a quantidade de palavras, nem preces decoradas. Eu não preciso ficar decorando preces. Um monte de palavras, um monte de vezes. O que tem fundamental importância nisso é a sinceridade quando falamos. Se o que eu estou falando eu realmente estou sentindo. Isso faz diferença. Se eu disser simplesmente preciso de ajuda, mas que esse preciso de ajuda é reflexo de uma disposição íntima da alma, esse processo já está se realizando a nível fluídico, a nível espiritual, como nós estamos vendo. E essas conexões já estão se estabelecendo e as coisas já estão acontecendo, sem que eu perceba. E ele também nos ajuda dizendo o seguinte: toda vez que a gente for orar, se eu tiver com um processo de culpa, com o coração apertado, se eu não consigo perdoar alguém, vá lá primeiro e resolva essa situação. Fique com o coração tranquilo. Não pode ter em nosso coração nenhum sentimento contrário à caridade, à lei de amor, de justiça, de caridade. Vá buscar se reconciliar com o próximo, com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, com o colega de trabalho, na rua. Perdoe, peça perdão, pratique a indulgência. É importante que quando for orar, esteja com o coração puro. Perceba que são coisas, a princípio, simples, mas que vão fazendo com que a gente, ao longo do tempo, vá exercitando essas questões simples, mas que vão trabalhando e exercitando as nossas virtudes. E as nossas preces, então? Fica aquela pergunta: serão atendidas? Bom, eu já conheço o mecanismo, né, da prece, como que ela funciona. A gente está falando então da eficácia dela. A gente já viu que Deus é o único que tem esse poder, né, da eficácia da prece em última instância, de acordo com a sua justiça, com a sua misericórdia. Ele é o Criador e nos ama. Tudo que ele faz é para o nosso benefício, para a nossa felicidade. Mas aí nós encontramos, né, nesse capítulo do Evangelho que a gente está estudando, que é Pedi e obtereis, exatamente não basta somente pedir para obter. Não basta. Com certeza a nossa prece será ouvida, será percebida, será recebida. Mas se ela será atendida, é uma outra questão. Porque aí vai entrar em jogo todo o contexto pelo qual estamos vivendo. Porque às vezes a gente está pedindo coisas que facilitem a nossa vida. Eu quero ter muito dinheiro, eu não quero ter problema nenhum, eu não quero ter ninguém perto de mim que seja um espinho que me fira o tempo todo. Eu quero só facilidades, eu quero ganhar na loteria, não quero trabalhar. Normalmente, na maioria das vezes, a gente pede esse tipo de coisa. Mas essas coisas são importantes para o meu crescimento? A gente precisa pensar muito bem. O que Deus vai nos conceder sempre, através da nossa prece, se pedirmos com confiança, é coragem, paciência, resignação.
os meios de nos tirarmos nós mesmos das dificuldades. Porque as dificuldades têm um objetivo, que é exercitar a nossa inteligência e a conquista das virtudes. Então, os espíritos vão vir e vão sugerir ideias que vão fazer com que nós, através do nosso esforço, aproveite aquele momento para crescer. E aí o mérito da ação será nosso, porque eu vou crescer. Deus vai assistir sempre aqueles que se ajudam a si mesmos. Tem um ditado popular que diz que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então, nós, conscientes desse processo todo, entendemos que precisamos evoluir. Se eu não evoluir, ficarei estagnado e sofrerei. Então, as dificuldades, os desafios vêm para desenvolver a nossa inteligência e aumentar as nossas virtudes. Então, nos ajudando a nós mesmos de conformidade com esta máxima do Cristo, né? Que ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer o uso das suas faculdades que possui, não exercitando essas faculdades. Os desafios, as provas e as expiações, independentes de suas causas, possuem exatamente o objetivo de nos levarmos ao aprendizado e ao progresso. Felicidade que a gente tanto quer. E esse progresso não se realiza se a gente não se esforçar para vencer todos eles. Para a gente finalizar, nesse capítulo, Santo Agostinho, ele traz uma mensagem com o título A Felicidade que a Prece Proporciona. Então, antes da gente abrir um diálogo, né, para algumas reflexões entre nós, eu quero ler essa mensagem. Vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam nas folhagens dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis? A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida
entre ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam n'alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho. Eu encerro então aqui a minha parte e gostaria de conversar com vocês um pouco. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ressaltar alguma parte, por favor, fiquemos à vontade. Podem abrir os microfones. A Adriana está fazendo uma pergunta aqui. O que acontece quando enviamos uma prece para um espírito que não tem condições de atender por sua inferioridade ou até por estar encarnado? Bom, por esse mecanismo que a gente acabou de estudar, criado por Deus, a gente sabe então que pelo fluido cósmico universal, primeiro, a nossa força moral faz uma diferença muito grande. Então, se eu desejo sinceramente enviar uma prece a alguém, enviar boas energias a alguém, eu consigo fazer isso mais intensamente ou menos intensamente. Então, quanto mais evoluído eu for, quanto mais disposição eu tiver para fazer isso e conhecer esse mecanismo, mais a nossa prece vai poder ir mais longe e atender, né, ou ter êxito. Mas, por outro lado, a gente sabe, como você mesma colocou, algumas pessoas, alguns espíritos ainda não têm condições, pelo grau de desequilíbrio que se encontram, né, pela situação de envolvimento que se encontram, eles ainda, a prece não vai ter uma eficácia como desejamos. Mas essa prece, como já ouvimos, ela pode chegar até esse espírito e, por alguns instantes, dependendo da força da nossa prece, ela pode trazer uma paz momentânea, uma calma temporária, justamente porque o espírito ainda não está receptivo a essa prece para poder se mudar interiormente e voltar para o caminho correto. Mas a prece, ela chega, ela pode chegar, mas para ela ter uma eficácia absoluta, ela precisa, então, da condição daquele que a recebe. E da justiça de Deus, lógico. Adriano, eu posso dar uma contribuição nessa pergunta? Com certeza. Porque eu entendi assim, que o que a Adriana está perguntando é quando você pede, por exemplo, para seu pai, né? Faz uma oração para seu pai, mas para um objetivo de ele te ajudar. Não é questão de eu estou pedindo para que ele seja ajudado, para que ele me ajude. E se ele não tiver em condição de me ajudar? Naquele livro, Entre a Terra e o Céu, tem uma situação bastante idêntica à pergunta. A menina pede uma oração para a mãe desencarnada para ajudar a madrasta, mas, na verdade, a mãe que estava obsediando a madrasta. Mas a oração dela chega no plano espiritual e vem sendo atendida. Então, a André Luiz falou, não, eu não lembro se é uma oração contrafatada, um negócio assim, que você pediu, aquela pessoa não tem condição de atender, mas chega e vai ser atendida, porque sempre vai ter algum espírito responsável por isso. Agora, uma outra situação é a gente evitar pedir, por exemplo, na minha visão só, né? Pode ser que esteja errado, para um pai, para uma mãe, porque algumas vezes a mãe ou o pai não estão em condição de atender, e eles podem ficar aflitos por isso.
Se aquele meu pedido for bom para mim, eu vou ser atendido por um outro espírito. Mas eu vou deixar meu pai e minha mãe aflitos. Então, por isso que é bom pedir para Deus, para Jesus, para o Espírito Protetor. Isso na minha visão. Obrigado. Exatamente, foi bom colocado, que a Adriana até complementou a pergunta dela, que quando ela faz um pedido a uma pessoa que não tem condição de atender o pedido. Então, exatamente, todo esse mecanismo, né, como o Edson colocou, a prece pode ser atendida, porque eu que estou pedindo, vai ser analisado a justiça de acordo com o meu merecimento. Mas é importante que a gente tenha consciência de que nem todo mundo que desencarna, que volta para o mundo espiritual, está e possui condições evolutivas, né, morais, de me atender. Então, aquilo que o Edson colocou, quando a gente for fazer uma prece pedindo realmente ajuda, que a gente possa fazer para a última instância. Vamos pedir para Deus. A gente tem certeza que Deus pode atender as nossas preces se elas forem justas. O Adriano, Leomara. Oi, O Kel. que me veio, tudo jóia? O que me veio na cabeça é assim: será que eu sei pedir nas minhas orações? Eu acho que eu tenho que ter consciência daquilo que eu peço também, né? Igual você falou aí, eu peço para ganhar na loteria, eu peço para isso. Então, eu acho que eu tenho que saber pedir, acho que é a primeira coisa que eu penso, né? E às vezes, olhar os lados, as coisas que acontecem, que às vezes eu tenho a resposta daquilo que eu pedi, né? E às vezes a gente fecha os Sim. olhos para essa questão, né? Então, veio um questionamento para mim: será que eu peço certo? Tem um pedido certo para se fazer em prece ou não? Então, essa pergunta ela é realmente muito importante, porque a gente, conforme a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente vai se conscientizando cada vez mais da responsabilidade nossa na vida. Até então, a gente faz a comparação de crianças espirituais, né, psicologicamente falando. Até um determinado momento da nossa evolução, a gente é muito dependente de Deus, de outras pessoas, justamente porque a gente não conhece esse mecanismo, não se conscientiza, não entende ainda que isso seja dessa forma, porque o objetivo de Deus não é criar seres dependentes, mas é exatamente o contrário. Todas as situações, todas as dificuldades, os desafios que a gente tem na vida, muitas das vezes nós participamos do processo de planejamento no mundo espiritual, que às vezes a gente gostaria de ter pedido ainda mais difícil, ainda mais difíceis as situações. Todas essas dificuldades a gente tinha certeza de que eu precisava passar para justamente desenvolver uma inteligência, uma virtude, porque com esse desenvolvimento eu despertaria em mim essa liberdade com responsabilidade. Então a gente percebe ainda em todos nós, ainda no planeta Terra, com raras exceções, essa ainda dependência e esse gosto aqui na Terra em viver só as facilidades, viver só os prazeres da vida, e toda vez que falta alguma coisa que a gente acha que é necessário, mas às vezes não é necessário, então a gente pede essas coisas achando que a gente vai ser feliz, mas com o estudo da doutrina, né, das obras complementares, a gente vai percebendo que quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente cresce, mais a gente vai aprendendo a pedir. A gente vai, se a gente lembrar de Chico Xavier, né, de Divaldo, a gente vai ver que, na maioria dos casos, das situações que eles vivenciaram, eles mais pediram ajuda ao próximo do que a eles mesmos, né? Então, esse é um processo ainda que demonstra e que
deixa bem claro o nosso ainda, a nossa imaturidade psicológica a nível espiritual. Nós já temos, então, consciência de como funciona o mecanismo da prece. E olha que a gente não falou aqui de usar esse mecanismo, né, com energias negativas, que também ocorre. A gente está falando só da prece, porque é a prece que é o nosso sustentáculo para nos manter firmes, como Jesus nos ensinou, né? Orai e vigiai, firmes na nossa rota de aprendizado rumo à felicidade. Mas então estamos conscientes, entre aspas, né, conhecedores desse mecanismo, e eu desejo que todos nós façamos uso dessa ferramenta em todos os momentos de nossa vida. As lições do Evangelho dizem assim, o primeiro dever de todo cristão, de todo espírita, é de que ao voltar ao jugo da carne, né, ao acordar de manhã, é acordar com uma prece. E que a gente consiga, né, se conscientizar disso que a Cleo, né, levantou para a gente, de que a gente faça mais preces para louvar a Deus, né, reconhecer a sua autoridade sobre nós e da nossa dependência através das suas leis, e também que a gente consiga agradecer mais vezes, muito mais vezes. E se tiver que pedir, que a gente peça para o outro, mas também com essa consciência de que não adianta eu pedir para o outro tirar os desafios da vida dele. Não, a gente pede para que o outro tenha força para suportar os desafios. E se eu estiver ali do lado, que eu consiga auxiliar de alguma forma, que eu esteja ali do lado, eu faça isso.